amadurecer, crescer, etc. Tem alguns casos que, assim, eles se tornam marcantes, infelizmente, pelo lado mais pericial, né? Que é quando você consegue prova atrás de prova, prova atrás de prova, tem uma continuidade e ainda naquele dia você vai e pega o autor. Então, esses casos marcam para nós profissionais de perícia, né? Mas tem os casos de comoção mesmo, né? Eu comentei aí nos podcasts que foi o caso da Raíssa, aquela menininha autista, que foi morta por um outro menino de 12 anos, que é justamente o que a gente está falando. Como que é essa estrutura, né? Como que esse crime passou tão batido na imprensa, né? Aonde estava o Estado para até ver esse menino, né? Então, assim, como é que eu vou entre uma assassina tal, né? Glamurosa, como é que eu vou olhar para essa pessoa e não vou olhar para um menino de 12 anos que tinha mais de 80 ocorrências com assistente social e ninguém viu? E ninguém viu. Então, só viu a hora que chegou no fim, que ele matou alguém, né? Então, isso são coisas que marcam a gente. Raíssa me marcou demais. Por exemplo, eu peguei também um senhor, seu Antônio. Idosos que morrem, assim, num latrocínio, que morrem num homicídio, também me comovem, porque você fala assim, caralho, mano, o cara viveu até aqui, para morrer desse jeito, né? E a história desse cara, né? Então, o seu Antônio, ele... é o homicídio que eu te falei que é o primeiro do dia e termina. Então, eu atendi esse local no Parque Ecológico, né, do Tietê. E eram, eu acho que umas 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, a gente já estava nesse local. Ele foi finalizar mesmo, com a voz de prisão, às 3 horas da manhã. Nossa. Então, e nós atendemos tem determinados homicídios que ele já começa com um grande problema, que são os corpos que a gente fala quando são desovados, né? Então, no local da desova, digamos que ele não é daquele lugar. Então, tudo que você acha, praticamente, em volta, não diz respeito muito àquele crime. Então, você tem que ficar selecionando muito bem. Será que é? Será que não é? Pode ser? Não pode ser? É um crime que já começa com uma problemática muito grande. O latrocínio. O latrocínio também já começa com uma problemática muito grande. Porque o ladrão não necessariamente é da área. E ele não tem nenhuma relação vítima e autor. E fica mais difícil. E esse seu Antônio, nós iniciamos os trabalhos por volta de 9h30 da manhã. Era um senhor, ele estava todo amarrado, de forma a estar parecendo um pacotinho, sabe? A perna amarrada e o fio puxava até o pescoço, então ele ficou bem... Daí ele estava envolto a um roupão e ainda numa caixa de papelão. Nossa. E é uma região ali com muitos motéis. Quando nós vimos aquele roupão branco, com uma costura bem escura, a gente falou, dava a impressão de falar assim, esse roupão foi colocado na Cândida, porque a costura não era branca, sabe? E então você via umas manchas ainda. Roupão, região de muitos motéis. Vai associando, né? A caixa de papelão era a caixa de uma centrífuga de roupa. Você começa a falar, pô, será que é por aqui? Será que não é? E aí a gente já estava seguindo essa linha de falar assim, de repente esse senhor estava num motel, ou é funcionário de um motel, porque tinham muitos motéis ali, né? Quando a gente começa a mexer naquela caixa, e aí veio a família. Chegou a família... chegou o delegado de área, que tinha chamado a gente, e falou, olha, eu vim até aqui porque eu chamei vocês, né, do DHPP para atender, só que agora na delegacia acabou de chegar a família
fazendo um BO de pessoa desaparecida, querendo fazer um BO de pessoa desaparecida. Quando me deram as características da pessoa desaparecida, eu falei, caramba, acabei de fazer um BO de homicídio nessas mesmas características. Como ele estava todo amarrado, o delegado foi até lá para ver se batia. E batia. E realmente era o seu Antônio. E aí a gente falou, tá, então agora a gente já tem aonde começar a procurar. Aonde ele estava? É um senhor de 70 e poucos anos, quase 80 anos. Aonde ele estava? Não, ele sai de casa todo dia, tal, para ir receber os aluguéis dele, né? E ele saiu ontem para receber os aluguéis das casinhas que ele tem e não voltou. Tá bom, então ele foi ontem lá? Foi, então vamos até lá. Quando nós chegamos lá, era um quintal com várias casas, né? E lá no fundo tinham 2 casas. Uma estava fechada, o morador não estava lá, e o outro estava aberto, foi muito solícito, né? Ajudou a gente e tal, tudo. E tinha uma fresta da janela dessa residência que estava fechada. Eu vi um roupão azul marinho pendurado no varal. E na hora me veio assim, que eu falei assim, será que aquele roupão era azul marinho e colocaram na Cândida e ficou branco? Aí eu falei, de quem que é esse roupão? O cara falou, do cara aqui do lado. Falou, tá brincando. Falou, inclusive ele tem 2 e nós também temos um roupão, vira e mexe, dá briga, porque a gente não sabe qual é roupão de quem, e não sei o quê. E cadê esse cara? Ah, ele trabalha com segurança no AMB. Uma equipe foi direto para o AMB. Quando bateu no AMB, ele tinha acabado de sair do serviço. A equipe voltou e ficou já esperando ele no ponto de ônibus. E nisso a gente começou, olhou ali esperando ele chegar, tal, batemos o olho assim no canto, achamos um pedaço de fita, né, que era compatível com a fita da caixa. Rapaz. Não, mano, arrepia. Muito louco, mano. Nossa. E aí já começamos, mano, será que é? Será que não é? E continuamos ali naquele quintal durante horas, esperando o cara chegar, e o cara dando todas as informações pra gente. E aí batemos o olho lá no varal e tinha um pedaço arrebentado. Falou, não, peraí. A gente, que são os erros, né? Você aprende com os erros. A gente pegou o resto do varal que estava amarrando a caixa. Puta, não pegamos. Caralho, que mancada. Volta pro local. Voltamos pro local, o varal estava lá ainda. E a caixa, como estava com muito sangue, alguém foi pegar a caixa, viu que estava com sangue e deixou encostada. A gente não tinha visto do lado de lá da caixa. Tinha uma etiqueta das casas, certo, né? Das casas... Casa X. Das casas X, com código de barras. Ixi. Avenida Cangaíba, não sei o quê. Mano, vamos pra Avenida Cangaíba. Lê aqui esse código de barra. Quem comprou? Fulano. Putz. Que estava conversando com a gente. Ai, cara, o cara tava conversando. Aí voltamos pro local babando. Varal, bate. Fita, bate. Oi, você tem uma centrífuga de roupa? O cara falou não. A esposa estava chegando, daí a esposa falou, não, amor, centrífuga é aquilo que a gente comprou. Lógico que a gente tem. Nisso chegou o vizinho. Aí o vizinho falou, não, negativo, ó, eu paguei seu Antônio ontem, muito pelo contrário. Eu até ajudei o seu Antônio, porque quem não queria pagar o aluguel e estava brigando com o seu Antônio foi ele. Vixe, mano. E aí, realmente, ele tinha um cortinho. Ó, é sério, gente. Me dá tremedeira de lembrar do caso. E o cara conversando com vocês numa boa, pô. Me dá tremedeira de lembrar do caso. E ele tinha um cortinho no rosto. Aí a gente já separou. Marido e mulher, leva pro DHPP. E aí começamos. Pergunta para um, contradição com o outro. Pergunta para um, contradição com o outro. E aí a gota d'água, assim, foi... Eu mostrei o roupão para a mulher. Eu falei, de quem que é esse roupão? Ela falou, do meu marido. Era azul marinho e eu coloquei na Cândida. Inclusive, onde vocês acharam esse roupão? Porque sumiu de casa. Aí cheguei lá e falei, doutora, ela já caguetou que é dela. Daí, e o seu roupão? Ele falou, não, meu roupão tá lá. Tal. Daí o delegado falou, você tá preso, irmão.
tá preso. E aí, e esse corte? Ah, foi o cachorro brincando comigo. Voltamos para a mulher. E aquele corte no... então, eu notei um corte. Ele falou do cachorro. Não, cachorro nenhum. Eu notei, ele até quebrou o óculos, tal. Ele estava nervoso quando o seu Antônio... Conclusão, a mulher acabou caguetando porque não estava... Caraca, Mas assim, velho. isso é um resumão. Mas começou 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Nós tínhamos todos os elementos periciais, as provas testemunhais, as contradições nas acariações. E o legal desse caso também é que era o primeiro plantão de um delegado no DHPP, Dr. Nascimento. E ele falou, mano, é com vocês. Tô chegando agora. Eu tô chegando agora. O time já tá feito aí. Então a gente ia conversando com ele, os papiloscopistas, que eram super experientes do caso na época, né? Então ele ia conversando com o perito, com o fotógrafo, com os e os tiras, ali todo mundo junto, e ele foi na onda. Daí a gente falou, pô, doutor, chegou já com flagrante, mano, né? E uma pena que anos depois o Dr. Nascimento foi vítima de um latrocínio e faleceu. Nossa, velho. Mas excelente delegado. Assim, amigão mesmo. Que também faz parte da carreira, né? É os tombos que você toma, que você fala... ali perto, né? Acontece, né? Latrocínio é o roubo que é seguido de morte, é isso? Isso, o roubo seguido de morte. A pessoa não satisfeita, rouba e vai e mata a então, pessoa. foi uma tentativa de latrô, né? Porque ele não conseguiu levar nada. Mas, naquele primeiro momento, o doutor ainda tentou reagir, mas, infelizmente, ele foi atingido de uma maneira fatal. Meu Deus.